nem com azulzinho esse Bitcoin sobe. Não, a gente vai chegar lá. Não tem jeito. A pauta é basicamente só isso, tá? Não temos tantas novidades além do que aconteceu no final de semana. Bitcoin is dead. Não é nada, que isso. Só esperar. E Ethereum também. Mais ainda. Agora vou comentar disso também, tá? Eu já tô. Acho que eu comentei. Eu não lembro se eu falei na live aqui na sala ao vivo de quinta ou se eu comentei na live de sexta. Mas meus últimos aportes, tá? Eu tô pesando mais a mão do Bitcoin do que no Ethereum. Mas eu acho que eu comentei isso aqui na sala ao vivo quinta. A gente vai chegar ali. Antes disso, só para não esquecer, acabei de mandar no chat, tá, pessoal? Link para se inscrever na nossa esteira de conteúdos aqui, Genial em Cripto, né? Então a gente tem a newsletter que sai amanhã, por sinal, que o tema também vai ser, né, como que o Bitcoin pode ou deveria, pode ou deveria, né, se comportar frente a conflitos geopolíticos. Eu e o Brunão aqui. Basta clicar aqui, ó, acesse conteúdo, deixar seu e-mail, nome e telefone, e aí sim, você vai passar a receber essa newsletter que vai chegar no seu e-mail toda terça-feira. E também você ganha acesso ali de graça, tá? A esse grupo do Telegram, que eu sempre comentei ele, mas eu nunca mostrei, e agora eu tô aqui mostrando. É o grupo que ele acaba sendo nossa fonte de comunicação direta com vocês. Então, toda manhã, tá? Esse aqui seria o morning callzinho de hoje, né? Eu chamei de Crypto News. A data aqui, breve resumo do que está acontecendo no mercado, o que a gente pode esperar para a semana, e 3 noticiazinhas que poderiam movimentar mais aí o dia, ou que seriam das mais interessantes do dia. Pô, você lê isso aqui em 40 segundinhos, já tá, bem mais atualizado sobre o que pode acontecer no dia aí. E também, além desse morning call que acontece aqui, a gente tem, eu aviso, né? Aviso aqui também quando a gente está entrando ao vivo. E aproveitando, tá? Quando a gente entra ao vivo, que é toda sexta-feira, 2h30 da tarde, o último episódio, então dessa última sexta-feira, a gente trouxe alguém que tem mais propriedade para falar sobre o Bitcoin do que a gente, porque é um cara que está muito mais imerso nesse meio, que é o Caio Leta, tá? O Caio, ele trabalha na Arthur Mining, que é uma empresa brasileira de mineração de Bitcoin. Então, acho que é o cara que tem mais patente aí para falar de Bitcoin, porque a empresa dele e ele vivem puramente de Bitcoin, né? Não do mercado cripto, mas sim de Bitcoin. Papo de 1 hora aqui, cara. Esse aqui é o Caio, até cortei aqui. Recomendo aí para quem quiser ter um pouco mais de insight aí pela cabeça de alguém que está mais imerso ainda nesse mercado, eu digo, puramente Bitcoin. O papo ficou super legal, a gente coloca vários contrapontos ali. Recomendo a todos. E para quem quiser ter um insight um pouco melhor a nível de aprofundamento mesmo sobre o conflito geopolítico e Bitcoin e cripto no geral, não só Bitcoin, se inscreve aqui, porque a news de amanhã, cara, 9 da manhã vai estar no teu e-mail e vai ser justamente sobre isso. Tranquilo? Esse aqui foi meu jabá. Posso fechar aqui para não me confundir depois. Tem minha rede social, tá? Então, @Eric com CH, da forma que está escrito aqui mesmo. Twitter e Instagram são os dois que eu sou mais ativo ali. Instagram é mais back-office, assim. Então, tipo, o que eu faço no meu dia a dia com uma pitadinha de cripto. E Twitter é mais cripto mesmo. Dito isso, agora sim, a gente pode falar que um outro conteúdo é esse aqui, que a gente faz para vocês gratuitamente, que eu venho todo dia de segunda a sexta. Sexta-feira eu confesso que eu acabo dando algumas mancadas, mas é por conta da live de 2h30 da tarde, que às vezes a gente tem convidado e tal, não consigo aparecer aqui. Mas segunda a sexta, 90% do tempo, tô aqui falando de cripto, bem brevemente, 15 minutinhos, tá? E é o que a gente vai fazer agora. A nível de preço, de fato, tá? O carvão tá certo, o Bitcoin tá aí sem muitas reações drásticas, que é pelas quais ele ficou famoso, né? Então, o cripto ganhou a fama que ganhou por conta do Bitcoin, e o Bitcoin ganhou fama porque era extremamente volátil, então conhecido por grandes explosões de preço e grandes correções depois dessas explosões também. Acontece que essas movimentações elas estão ficando mais espaçadas e menos drásticas. Mas aí também com todas as aspas possíveis, tá? Porque ainda assim, movimentos de 10%, 15% não são nada estranhos para um período de um dia. É que eles estão acontecendo com menos frequência. E nessa história toda do Bitcoin, para quem já me acompanha aqui faz um tempo, sabe que você tinha, pelo menos, você tem por enquanto, né, essas duas grandes narrativas que pautam as pessoas que investem nele. Você tem as pessoas que investem nele porque pode ser uma reserva de valor, um ouro digital, o ouro 2.0, e que esbarra ali também na tese de dinheiro desbancarizado, então apolítico, que ninguém consegue colocar a mão, autocustódia. Tipo, essa é uma das teses. E a outra tese que você tem, que foi a que bombou bastante ali pós-Covid, né, quando a maior parte das nações começaram a imprimir muito dinheiro para tentar lidar com a situação de 90%, 99% da população estarem paradas em casa para ainda manter a economia aquecida, começaram a imprimir dinheiro para caramba. Então, de 20, né, março de 20, que foi quando o Covid aconteceu, para final de 22 ali, foi o ciclo de maior impressão de grana que já aconteceu principalmente nos Estados Unidos, e coincidentemente, ou não, tá? Não teve nada de coincidência, foi também o último ciclo cripto, no qual o Bitcoin passou a ter uma correlação com ativos de risco, né? Então, principalmente as ações de tecnologia, ele passou a ter uma correlação muito grande com a Nasdaq, tá? Resumindo aqui, a bolsa de tecnologia lá, a Nasdaq. S&P também, mas Nasdaq bem mais. E a gente foi com essas duas narrativas aí, brigando entre si, com parte do mercado investindo porque é um ativo descorrelacionado com mercado tradicional, parte do mercado investindo porque é um ativo de risco que poderia oferecer um risco-retorno ainda melhor, e parte do mercado investindo ali no ouro digital, no qual ninguém pode colocar a mão.
isso ficava brigando, tá? E a gente via isso refletido no preço. O ponto é indiscutível que a narrativa que levou ele aos 69 mil dólares, né, 70 mil dólares, foi o último topo, foi, cara, dinheiro tá muito barato, muita grana, muita liquidez na economia, é um ativo de risco que dá retorno bom pra caramba. Pô, o mercado cripto é isso? Porra. Depois dessa correção, a gente começou a ter essas narrativas brigando entre si de forma mais pontual. Então, você tinha alguns eventos, tá? E aqui eu gosto de destacar do mais recente aqui, que foi março desse ano, tá? Que foi quando a gente estava nos 20 mil dólares e bombou ali até os 30 mil dólares. Foi quando a gente teve a falência ali dos bancos médios americanos, tá? Então, Silvergate, Silicon Valley e... Caraca, sempre esqueci o nome do terceiro. Mas, enfim, teve 3 bancos americanos aí, bancos médios que acabaram tendo problemas ali por conta da precificação ao mercado dos títulos deles. Bitcoin reagiu muito bem. Então você falou, opa, parece que a tese de tecnologia já não está falando tão alto aqui, né? Isso aqui foi uma resposta muito diferente do que os mercados de risco tiveram e muito coincidente com a tese de reserva de valor. Pô, o mercado está dando problema, o sistema bancário está dando problema, não sei para onde correr, vamos recorrer às origens do Bitcoin. E aí a gente teve esse influxo maior de capital aqui que levou o Bitcoin dos 20 aos quase 32 mil dólares ali, 50% de alta na semana. E a gente teve essa ressuscitada, tá, dessa tese. Aí a gente teve alguns outros pumps aqui por conta do ganho do processo, ganho de pequena parte do processo da Grayscale contra a SEC, tá? Então a SEC se enfraquecendo nesse meio tempo todo, pedidos de ETFs de Bitcoin, e aí, enfim, cara, para quem está assistindo isso, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, mas também a gente teve essa narrativa dos ETFs rodando aí nas últimas semanas. E agora a gente chega aqui num outro fatídico final de semana, no qual a gente não consegue ter paz, e foi um final de semana 100% pautado no conflito Israel-Palestino, tá? Então isso aí do sábado para frente só se fala nisso. A minha bolha, tá? A minha bolha do Twitter ali, que obviamente o algoritmo, ele qual que é o verbo para isso, cara? Enfim, o algoritmo ele joga para você as coisas da bolha que você está dentro, e mesmo na minha bolha, que é uma bolha muito mais de cripto, cara, só se falava de guerra, só se falava da guerra, e aí começaram a dar umas pinceladas de beleza, como cripto pode ser impactada, ou como cripto pode impactar a guerra em si. O ponto é, só se falou disso, o Bitcoin durante o final de semana reagiu bem, tá? Tipo, bem assim, não teve nenhuma movimentação. Vocês veem que a gente está no mesmo patamar de preço, apesar de estar numa queda de praticamente 2% hoje, a gente ficou no mesmo patamar de preço ao longo da última semana. Entretanto, aí sim, na abertura dos mercados, de domingo para hoje, né? Então na próxima madrugada de ontem para hoje, o Bitcoin já começou a reagir mais parecido às bolsas de ativos de risco. Então está praticamente tudo reagindo mal por conta dessa incerteza macro e geopolítica que surgiu, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente entra num ponto que só para terminar de falar de preço, tá? A gente falhou em romper os 28 mil dólares, tá? E aí hoje começou a corrigir. Obviamente o motivo da correção é por conta da incerteza macro. Próximos testes, tá? Próximo reteste imediato aqui, 27 mil dólares, que é onde está a média móvel de 50 períodos. Média de 200 está muito próxima também, então 27 mil dólares. Possivelmente podemos, se a gente perder aí com muito mais força, já retestar aqui o suporte da zona de congestão que a gente estava, a zona amarela nos 26 mil dólares. E aí sim, como último alvo para mim, a menos que esse conflito se escale a nível global, os 25 mil dólares, tá? Então esse range aqui, cara, mais apertado do que eu falo, mas esse range de 12% aqui de queda, que acabou nem chegando nos 28, mas enfim, é o que eu vejo para as próximas semanas, tá? Então eu acho que tem margem sim para cair, Bitcoin no curto prazo vai responder sim mais como ativo de risco, porém, aí a gente tem que trazer de volta a pauta de Bitcoin como ativo descorrelacionado. Então, assim como aconteceu na guerra quando estourou ali Rússia e Ucrânia, cara, você teve um pequeno influxo ali, não pequeno, mas pequeno frente ao resto do mercado inteiro, mas suficiente para fazer movimentação de preço. Você teve o Bitcoin respondendo, e cripto no geral está respondendo bem, por conta das pessoas que estavam precisando sair do sistema financeiro para ou fugir de onde estavam, ou para enviar ajuda no caso foi a Ucrânia, né, que é quem estava sofrendo mais. Você teve isso bastante forte nessas primeiras semanas. E eu não descarto de maneira nenhuma que isso possa acontecer caso esse conflito Israel-Palestina escale ainda mais, tá? Então, visão de curto prazo, assim, 2, 3 semanas até a gente ter uma noção um pouco melhor do que vai acontecer lá. Bitcoin é ativo de risco, vai corrigir junto com o resto do mercado. Visão médio prazo, um mesinho, 2 mesinhos, 3 mesinhos, caso esse conflito continue escalando, cara, aí cripto, como tecnologia, vai ter um papel importante, porque já teve antes, tá? E eu acho que a gente tem... Existe margem para que esse conflito fique ainda pior, tá, a nível global do que foi Rússia e Ucrânia. De maneira alguma, sou cientista geopolítico, tá, não entendo absolutamente nada, recomendo que, pelo menos daqui da sala, acompanha o Luan lá, que acho que no Instagram dele ele está fazendo uma cobertura muito melhor do que eu poderia fazer também, recomendo que acompanhe ele, mas, frente à minha ignorância, eu acredito que cripto vai acabar tendo um papel político de guerra, sim, tá, acredito sim. Mas é isso, curto prazo, desvalorização, acho que tem margem para cair. Médio prazo, acho que a margem Bitcoin, tá? Bitcoin tem margem para recuperar a tese dele de ativo descorrelacionado ao sistema. E dependendo de como esse conflito escalar, pode responder bem a nível de preço.
Acho que tá, nível de preço é isso, não sei se eu consigo acrescentar mais. Aqui o overviewzinho geral do mercado, tá? Mesma faixa de preço que a gente estava, mesma margem de capitalização total do mercado que a gente estava desde o início do ano. Esse é $1 trilhão aqui, a gente fica variando de 1,03 até 1,11 que a gente chegou. Então, dinheiro está pulando de mão em mão, tá? PVP total, não tem grana entrando nova. Vamos ver se conflito geopolítico pode gerar incerteza o suficiente ao mercado tradicional para que a gente ganhe fluxo no mercado de cripto. Mas aqui, cara, mercado inteiro sofrendo, bem padrãozão, tá? Últimos 7 dias, Bitcoin desvalorizando 2, Ethereum, que tem sim um risco agregado um pouquinho maior, está desvalorizando mais. Então, cara, o mercado da forma como sempre foi, tá? A título de resposta de preço. XRP, depois que aconteceu o ganho do processo deles lá também, parou de responder legal. Solana tá num patamar de preço bem mais alto do que estava, tá? Só que essa subida foi antes dessa última semana, então tá perdendo 8 na semana. Cardano, pô, nem se mexeu. Dogecoin, também não precisamos nem falar. Tron é outra besteira que não sei nem o que tá fazendo aqui. E aí a maior parte das criptos num terreno aí entre 5% e 10% de desvalorização, tá? Então, infelizmente, até que a incerteza passe, o mercado vai ser isso. E eu ficaria mais de olho em Bitcoin sim, tá? Ele vai ser o primeiro a receber influxo de capital e provavelmente vai ser o primeiro a reagir preço. Assim que ele reagir, eu começaria a olhar para as outras, mais um pouquinho. Passando aqui o giro rápido das notícias, cara, não tem muito o que falar, tá? Bitcoin, guerra, CPI, CPI aqui no caso. Não, esse aqui é o CoinTelegraph.com. Então é CPI, não CPI das criptomoedas, é o... dados de inflação, tá? Que vai correr essa semana, a gente pode falar aqui disso já já. Mercado cripto respondeu estável durante o final de semana, preços de petróleo acabaram tendo um baque ali também, um baque não, né? Acabaram subindo por conta dessa incerteza. Obviamente, isso acaba tendo impacto em câmbio, que consequentemente acaba impactando também nos mercados de ativo de risco. E aí, cripto é o que a gente tenta explicar aqui para vocês. Não bastasse tudo isso que está acontecendo, tá? A gente vai ter uma semana aqui bem movimentada para giro macro no geral, tá? Então, para o cenário macroeconômico. Então, quarta-feira a gente vai ter dados de PPI. Quarta-feira também a gente vai ter a minuta do Fed, tá? Da última reunião deles. Pode dar uma impactadazinha ali, caso eles mudem um pouco o tom, né? Caso a minuta esteja diferente do tom no qual eles se pronunciaram. Quinta-feira a gente tem dados de CPI. Quinta-feira também tem dados de pedido de seguro-desemprego, que, pô, vale ressaltar, tá? Acabei nem falando semana passada, mas os dados de emprego vieram muito mais porrada do que estavam imaginando, então essa batalha contra a inflação, contra descer a inflação, pô, provavelmente está mais longe do que achavam que estariam, então esses dados de pedido de seguro-desemprego podem também dar uma cor um pouco melhor do que está acontecendo no mercado, e não passar tudo isso, ao longo da semana inteira a gente vai ter aí 12 membros do Fed se pronunciando em diversos pronunciamentos, tá? Ficou ambíguo, mas é isso aí. Então, cara, semaninha bem movimentada. Sexta-feira também vai iniciar o período de earnings das empresas lá nos Estados Unidos, então, cara, vai ser maluquice total. E brasileiro ainda não vai conseguir nem descansar. Quinta-feira é o feriado, né? Então, acho que vai dar para dar uma respirada aí, mas para quem está em cripto, essa respirada vai ser placebo aí. Falamos disso, tá? E nessa história toda ainda, tá? Nessa repintura do cenário macroeconômico, a gente ainda teve também uma previsão de que o possível pivô do Fed, tá, para aí sim começarem a cortar taxas de juros, as taxas de juros lá fora, pulou para mais um mês para frente. Tá? Então, a gente iniciou lá, quando começou essa história de pivô do Fed, o pessoal já estava achando que ia ser em março, aí, pô, abril, maio, junho era a última precificação, agora esse mercado já está precificando o possível pivô só lá para julho. E, enquanto isso, subiram ali as probabilidades de 34% para 44%, para que a gente tenha mais um hike ainda na próxima reunião de novembro. Ainda é menos da metade, mas um jump aí de 34%, né, mais de 10% de pulo, nominalmente falando, não é de se descartar, tá? Isso aqui chama bastante atenção. Então, a depender de como o conflito escalar, a gente pode ter ainda mais um hike esse ano. Então, ficar de olho no que vão falar também os membros do FED ao longo da semana. Esse, sim, foi o giro. Acho que eu comentei tudo que eu queria comentar de preço. E agora, eu queria falar das 3 pequenas notícias, tá? Que frente ao que está acontecendo não são nada. Mas uma é nossa cobertura aqui do que está acontecendo no julgamento do Sam, tá? Então, ACO e fundador da FTX, ele está sendo julgado agora, já estamos entrando na segunda semana de julgamento, e essa semana a gente vai ter o depoimento da Caroline Ellison, então a ex-namorada dele, aquela menina bem estranhinha, tá, para não falar outra coisa, vai depor, e lembrando que a situação lá era muito estranha mesmo, a maior parte dos fundadores se conhecia de criança, tiveram, enfim, o caso FTX ali foi de bilhões e bilhões de dólares, e o Sam, ele estava solto, tá, ele estava solto sob fiança, e ele passou a... como é? Qual que é a palavra? Não é atrapalhar, tem uma palavra mais bonita para isso, mas enfim, ele começou a atrapalhar a investigação sobre o caso dele, porque ele entrou em contato diversas vezes, tá? Centenas de vezes com repórteres do Wall Street Journal e um outro jornal lá, porque ele estava em contato com esses caras e ele vazou o diário da Caroline, e aparentemente ela teria um diário no qual acabava se incriminando ali. Sam foi preso de novo, tá? Nesse período de que ele estava solto sob fiança, ele acabou sendo preso de novo por ter vazado esse diário. Enfim, esse grande depoimento aqui, que é uma das principais testemunhas contra ele, Caroline, vai acontecer na quarta.
Então dá pra gente... Aliás, terça, tá? Amanhã, terça-feira. Vamos ficar de olho para ver se altera alguma coisa. Noticiazinha para quem está mais imerso no mercado cripto, a gente teve o lançamento do Stars Arena. Stars Arena é uma cópia, tá? É um fork ali, completamente, não igual, mas bem parecido ao que é o Fringe Tech, aquele que eu chamei que seria o OnlyFans da blockchain, né? Que trouxe bastante movimentação para dentro da blockchain da Base. Aí você teve a blockchain da Avax, tá? A Avalanche, lançando o Stars Arena, que é um fork ali, tentou melhorar algumas coisinhas ou outras, só que chamou bastante atenção, trouxe bastante capital ali para uma semana, tá? 3 milhões de dólares praticamente. Só que nessa uma semana que ele estava em pé, ele já foi hackeado 2 vezes, perdeu esses 3 milhões de dólares. Então, de novo, ressaltando cuidado com coisas novas, tá? É legal dar uma brincada. Confesso que esse aqui não estava nem dentro. O próprio Fringe Tech eu não gostei muito como estava funcionando. Estou fora dos dois, mas tudo novo, é muito arriscado, tomem cuidado, tá? Então perderam uma grana aí. E, por último, tá um mercado não muito bacana, a nível institucional também. A gente teve, ao longo da semana passada, tá? Grandes empresas, cripto, desligando vários dos funcionários deles. Então, eu comentei aqui no dia que a Ledger acabou mandando o pessoal embora, comentei quando a Chainalysis mandou o pessoal embora. E aí, para fechar, na sexta-feira, que eu não tinha comentado, você teve a Yuga Labs também, que estava com mais de 120 funcionários. Yuga Labs é a empresa que lançou os macaquinhos lá, os NFTs, o macaco do Neymar e tal. Eles estavam com mais de 120 funcionários. E aí, o CEO justificou aí, dado o que está acontecendo em todo o cenário macro, e, enfim, mercado cripto como um todo, estava achando necessário fazer uma reestruturação da empresa, estava muito inchado, e mandaram o pessoal embora. Então, nível institucional também bastante complicado para cripto. E esse foi o nosso giro. Deixa eu dar só o salve final aqui para o chat, tá? Então, estamos com Givanildo, Paulo, JJ, like boletado, muito obrigado, JJ, gostamos do like. Eric com CH ficou bem na foto do 150k da Genial. Não fiquei tão bem quanto o Heitor Bortolucci, mas obrigado, JJ. Cara, o Paulo... Tá ligado, né? Paulo Franco aqui, ó, pediu de link XRP. Cara, desculpa não ter lido antes, Paulo. Não sei se você estava falando quando eu passei aqui no geral, tá? Deixa eu ver rapidinho como que elas estão. XRP tá com 3% de queda e link tá lá nas... Eita, o link aqui tá, por acaso não tá mostrando. Mas minha opinião geral, tá? XRP, link não tá muito legal não, tá caindo ali 4%. XRP eu não gosto, tá? A Ripple, ela estava pautada muito na possibilidade de recuperação pós-ganho do processo deles contra a SEC. Ganharam, teve uma explosão zona de valorização, entretanto, ficou por isso, tá? Então, eu acho que o grande gatilho que eles tinham para tentar desempenhar melhor frente ao mercado foi o processo. De fato, desempenhou, só que por uma semana. Na semana seguinte, devolveu tudo. Ficaria de fora, não acho que ganharia tanta atração. É um projeto muito mais centralizado do que os outros que a gente fala aqui. E para você ter um projeto 100% centralizado, eu não acho que você poderia, não precisaria recorrer a isso. Então, se você for para uma margem 100% centralizada, é muito mais em conta você desenvolver próprio, sabe, fazer privado. Então, uma blockchain privada. Como o caso é um exemplo meio ruim, mas como o caso do Drex, né, que vai estar numa blockchain própria. XRP eu acho que perde, tá no pior dos dois mundos, entendeu? Tá tentando ser uma blockchain que compete com o lado centralizado, só que o verdadeiro competidor dele é o lado privado da coisa. E acho que não tem como ganhar a competição nesse sentido. Acabaram fazendo parceria, acho que com a própria Chainlink mesmo, mas assim, eu sinceramente não estudo muito a fundo XRP, não me interessa muito. Chainlink, por outro caso, eles precisam mudar a política econômica, tá? Eles precisam gerar demanda pelo token deles, demanda maior do que geraram até agora. Vai ter a versão 0.3, 0.2, eu não lembro o número que está agora, do staking deles. Acho que vai sair ainda até o final desse ano. Tem que acompanhar como isso vai ser, porque a primeira versão, beleza, gerou uma pequena demandinha pelo token. Tem o tal do CCIP, que é o protocolo de comunicação entre blockchains, que é o que estão falando que vai ser o melhor do mundo, tá? Que seria competidor da Layer 0 ali. Pode gerar uma demanda, só que assim, o período inicial deles gerou, cara, acho que gerou na casa de milhares de dólares, sabe? Não chegou nem a centena de milhar de demanda pelo token, então não gerou absolutamente nada de demanda. E fica nessa. É um excelente produto, no qual quem está se beneficiando é a própria empresa, tá? Você, detentor do Token Link, você não ganha nada com isso. Você não é investidor da empresa. Você está financiando a empresa. Agora, se você financia a empresa comprando o token deles, você espera um retorno. Hoje, você não tem perspectiva desse retorno, a menos que eles mudem essa política econômica que eles têm. Isso acontecendo, cara, super case, muito legal. Só que aí você comprando o token hoje, você está acreditando que eles vão fazer esse pivô ali na frente em algum momento. Vão fazer? Cara, eu não sei. Historicamente, eles teriam tido margem para fazer isso já. Não fizeram. Eu não estou pagando para ver, tá? Eu não tenho link na minha carteira, mas bato nessa tecla. Ótima tecnologia, muita gente acaba usando, mas o detentor do token é a última pessoa com a qual a Chainlink Labs está preocupada. Então, acho que esse é o meu overview geral aí das duas, Alex Cunha aqui, já pedindo Tesla aqui, né? Tesla eu vi que acabou tendo uma performance bem ruimzinha. Fica aí até o Heitor aí, se quiser puxar o gráfico depois. Alguma coisa de importação de veículo elétrico na China. Acho que a Tesla estava caindo 3%, né? Acho que era alguma coisa relacionada à importação de veículo elétrico pela China.
JJ, Eric com CH, tem uma galera reclamando que a Ethereum está se tornando inflacionária, gerando temor sobre a saúde financeira de longo prazo da rede. Procede a chiadeira? Termo jurídico seria coação de testemunha? Cara, não faço a menor ideia. Pior que minha namorada é advogada, cara, mas enfim, deve ser. Mas, quanto a Ethereum se tornando inflacionária, o grande ponto é que, assim, o pessoal acabou se acostumando mal, porque a Ethereum, ela tem o potencial de ser deflacionária, tá? Ela não é deflacionária. Ela tem o potencial de, porque ela tem uma mecânica de queima, de taxas, tá? Então, ela sempre queima um pouquinho de Ethereum, que seria tira de circulação, tá? Então, é como se estivesse removendo do total supply ali. Se você tem muita movimentação na rede, você tem várias taxinhas sendo tiradas ali, né? O pessoal tirando Ethereum da rede, queimando Ethereum. Dessa forma, você acabaria tendo mais Ethereum saindo do mercado do que Ethereum entrando ao mercado. Dessa forma, ela se tornaria deflacionária. Desde que o merge aconteceu em setembro do ano passado, a Ethereum ela passou praticamente o ano inteiro nesse território deflacionário. Porque ainda nesse mercado ruim que a gente está, nesse último ano, ela ainda assim estava com um nível de atividade que justificava ela estar deflacionária. Tá? Pela matemática ali dela, você tinha mais Ethereum saindo de circulação do que entrando em circulação. Só que, cara, o mercado estava muito ruim. E eu acho que surpreendeu a maior parte das pessoas ela ter ficado deflacionária há tanto tempo. O ponto é que agora ela não está mais. Só que assim, pô, não é nada demais, tá, gente? Acho que a perspectiva de inflação da Ethereum é de... Aí eu posso estar falando besteira, tá? Eu não quero nem me arriscar falando número aqui para não falar besteira e cliparem aí depois e começarem a rodar o vídeo. Então não vou falar número. Mas a perspectiva de inflação da rede é muito baixa, cara. Muito, muito baixa mesmo. É menor até do que a própria inflação do Bitcoin hoje, tá? Porque o pessoal fala que o Bitcoin é deflacionário, mas também não, tá? O Bitcoin ele tem uma emissão máxima capada ali em 21 milhões de unidades, só que até a gente chegar nesses 21 milhões de unidades, você tem novos Bitcoins entrando em circulação. Então você tem uma pequena inflação do Bitcoin hoje, e acho que está na casa de 1,75%, alguma coisa assim. E Ethereum está abaixo disso. Tá? Então, assim, chiadeira, tá? Dá para ficar bem tranquilo. Não seria isso que me faria me preocupar com o Ethereum hoje. Questão de liquid staking, lá, da dominância da Lido frente ao resto da rede, me preocupa muito mais do que essa questão de inflação da Ethereum. Mas acho que respondi tudo aqui. Convidar vocês de novo aí para se inscreverem no link. Mostrei aqui até o grupo do Telegram. Tamo junto. Ei, top. Tá contigo.